Olá, galera, tudo bom? Professor Marco Vale de Física, prazer estar aqui com vocês. A gente vai para a nossa segunda aula e nossa segunda aula é o conteúdo de campo elétrico. Entenda que a região de campo quer dizer campo quer dizer região, local, entendeu? Vou já comentar sobre isso na nossa aula de hoje. Bom, então o conceito de campo elétrico. Campo elétrico tem um conceito de região, local, certo? Ó, eu tenho aqui uma carga elétrica, carga Qzão. Essa carga Qzão ela é chamada de carga fixa. Lembre-se que a carga fixa, a unidade de carga elétrica é o Coulomb. E aqui eu tenho uma carga Qzinho, onde essa carga Qzinho ela é chamada de carga de prova. Tá? Então, definimos como campo elétrico como sendo uma região, um local onde atua uma força, certo? E essa força faz com que esse corpo se aproxime ou se afaste. A ideia de campo elétrico é muito parecida com a ideia de campo gravitacional ou então campo magnético. Se você tem um ímã, próximo desse ímã você tem uma região onde, se você coloca um metal, esse metal é atraído por esse ímã. Então, a ideia de campo é a ideia de região de ação de uma força. Então, ao redor de uma carga elétrica também tem uma região que é chamada de campo elétrico, onde, se eu coloco uma outra carga, essa outra carga ela pode ser atraída ou repelida pela carga fixa. Então veja que eu tenho aqui o campo elétrico, ele desempenha o papel de transitor de interação entre as cargas. O campo elétrico ele serve para transmitir a interação entre as cargas. Tá? Aí o que é que eu tenho aqui? O campo elétrico também pode ser originado por uma distribuição discreta ou contínua de cargas elétricas. Eu posso ter várias cargas separadas, né, que vai gerar um campo elétrico aqui no ponto P, ou posso ter uma carga grandona, carga extensa, que também vai gerar um campo elétrico. Bom, a gente pode comparar o campo elétrico com o campo gravitacional. Se você lembrar, ao redor da Terra tem uma força chamada de força-peso, onde essa força-peso ela é calculada como sendo a massa vezes a aceleração da gravidade. A aceleração da gravidade ela faz o papel do campo gravitacional. A aceleração da gravidade ela faz o papel do campo gravitacional. Então, assim como ao redor da Terra existe uma região, você tem a Terra aqui, ao redor da Terra existe uma região chamada de campo gravitacional, né? Ao redor de uma carga elétrica também existe uma região chamada de campo elétrico. A gente calcula a força elétrica como sendo a carga de prova vezes o campo elétrico, ou seja, o campo elétrico é a força elétrica dividido pela carga de prova. O campo elétrico é a força elétrica dividido pela carga de prova. A cada ponto, campo elétrico, independente de você coloca ou não a carga de prova, eu sempre vou ter aquela região atuando. Então, independente se eu tenho um corpo de massa M ao redor da Terra ou não, eu sempre vou ter uma carga de um campo gravitacional ou um campo elétrico atuando ali. Bom, se a carga de prova for positiva, né, se eu tiver uma cargazinha positiva, a força e o campo elétrico têm a mesma direção e o mesmo sentido. Então, se essa carga for positiva, para onde tiver a força elétrica, vai estar também o campo elétrico. Já se a carga de prova for negativa, a força elétrica, se ela for negativa, a força elétrica e o campo elétrico têm sentidos opostos.
né? Se a força estiver para um lado, o campo elétrico vai estar do lado oposto. Então, ó, se a carga Q for positiva, maior que zero, a força e o campo têm o mesmo sentido. Se ela for negativa, a força e o campo têm sentidos contrários. Olha aqui, positiva tem o mesmo sentido, negativa tem sentidos opostos. A unidade de medida do campo elétrico é Newton por Coulomb, ó. Por quê? Porque a unidade de força é dividida por unidade de carga. A gente vai ver lá na frente que o campo elétrico também pode ser dado em volts por metro, né? Mas a gente usa também o Newton por Coulomb, é a unidade de medida de campo elétrico. Bom, aqui tem algumas questões resolvidas, né? Em um ponto do campo elétrico, o vetor campo elétrico tem direção horizontal, sentido para a direita, né, da direita para a esquerda, e vale, aí ele deu o valor do campo elétrico, ó, vale 10 elevado a 5 newton por coulomb. Aí ele deu a carga de prova, que é menos 2 microcoulomb. Não sei se você lembra da aula passada, mas o prefixo micro quer dizer 10 elevado a menos 6. Aí a força elétrica é a carga de prova vezes o campo elétrico. Então fica 2 vezes 10 a menos 6, né? Que é 2 microcoulomb, vezes o campo elétrico é 10 a 5. Então isso aqui fica 0,2 newton. E como a carga de prova ela é negativa, a força elétrica e o campo elétrico têm sentidos opostos. A segunda questão bota um corpo de massa M e carga Q, onde vai estar atuando sobre ele uma força peso e uma força elétrica. Ele quer saber o valor da carga. Eu vou igualar a força elétrica com a força peso. A carga é mg dividido por E. Atividade de casa, eu tenho aqui 3 questões. Você vai tentar responder e vai me entregar as questões resolvidas, somente resposta na segunda-feira da semana que vem. No máximo, né? Quiser entregar antes, de boa. Terceira questão aqui também. Lembrando que essa terceira questão é apenas de marcar. É só botar a alternativa correta, beleza? Bom fim de semana para vocês. Até a próxima aula. Abraço.